Certo, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Christian e finalmente chegamos no momento de construir o projeto final do curso. Eu estou aqui com o arquivo HTML em branco, nós vamos criar ele do zero até ter a mesma página que a gente viu na primeira aula desse curso. Eu vou iniciar aqui com o nosso HTML, vou utilizar a ajuda do VS Code, como a gente utilizou diversas vezes durante o curso. Vou manter o charset em UTF-8, vou manter o viewport da mesma forma que já está aqui para os dispositivos móveis, como a gente já viu em aulas passadas. Vou apenas trocar o idioma aqui para PTBR. E o título, que vai ser Skate Top, tracinho, o melhor lugar para encontrar seus skates favoritos. Vou salvar e beleza, já temos aqui em cima o nosso título atualizado. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu estou começando a criar um novo site é colocar todos os links daqueles sites externos. Pelo menos todos aqueles que eu já sei que eu vou precisar durante o desenvolvimento. Nesse site eu vou utilizar a fonte Roboto, que vem lá do site do Google, das fontes do Google. Para isso eu já estou aqui com o site do Google aberto, fontes.google.com, vou deixar ele na descrição. E a gente também já tem uma aula falando sobre esse site aqui, dá uma conferida lá. E a fonte que a gente vai utilizar vai ser a Roboto. Ela é uma das primeiras a aparecer porque ela é uma das mais utilizadas no site do Google. Então eu vou selecionar ela aqui e eu vou querer ela nos valores de 400, que é o valor regular, e eu vou querer aqui também no valor bold, no valor negrito de 700. Vou selecionar aqui, vou vir aqui em cima. Vou copiar esse trecho de código que ele me dá aqui, eu posso copiar clicando nesse botão. Vou vir aqui no meu site e vou colar aqui logo abaixo dessa tag title. Colei, vou só fazer aqui a indentação para o código ficar mais organizado e vou salvar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site, beleza? Além disso, eu também vou utilizar um arquivo CSS externo para que a gente possa fazer a estilização do nosso site. Então vou selecionar aqui a tag link .css. Ela já vai me dar a relação aqui de style sheet. Inclusive já coloco aqui para mim o nome de um arquivo style CSS. Eu ainda não tenho esse arquivo, então vou vir aqui no meu papelzinho, vou criar esse arquivo, style.css, beleza, já posso fechar essa aba aqui, vou voltar no meu HTML e vou salvar. Bom, com isso a gente já tem a configuração inicial do nosso site e já podemos começar a codificar, a realmente colocar o conteúdo que vai ser visível para os usuários. Nós vamos começar com o cabeçalho aqui nessa parte de cima do nosso site. Para isso eu vou utilizar a tag header e aqui dentro eu vou querer uma imagem, que vai ser a imagem que vai servir de logo, que vai ficar aqui nesse cantinho superior esquerdo. E como imagem, a gente vai utilizar um site que já utilizamos em aulas passadas, que é o Lorem Pixum. Se você vier nesse site e descer um pouquinho aqui, você vai ver que é possível a gente utilizar uma imagem específica, desde que a gente passe o identificador dessa imagem. A gente já fez isso em aulas passadas e é isso que eu vou utilizar nessa aula também. Então eu vou copiar essa URL que ele me dá aqui, vou colar aqui no nosso SRC e o ID da imagem que eu quero, o identificador da imagem é o 904. Esse valor é a largura, eu quero ela com 80 de largura e esse valor aqui é a altura e eu quero essa altura de 80 pixels também. O texto alternativo eu vou colocar como logo de um skate para o cabeçalho superior. Eu vou quebrar aqui essas propriedades, quebrar uma linha nelas para que a gente tenha uma visualização melhor também. Ajustar aqui a indentação e vou salvar. Deixa eu voltar aqui no nosso site para ver como é que tá ficando. E beleza, já temos nossa imagem aqui. Lembrando que se eu tirar o valor desse atributo aqui e salvar, a gente vai ver esse texto alternativo aparecendo. Então vou voltar aqui a nossa URL, vou salvar para a gente ter a nossa imagem aqui. Além da imagem, dentro ainda do nosso cabeçalho, dentro da nossa tag header, eu vou querer um menu de navegação. Então eu vou começar com a tag nav e aqui dentro da tag nav eu vou criar uma lista não ordenada. Essa lista não ordenada não é obrigatório, mas eu gosto de colocar ela aqui para tentar manter a semântica melhor, porque eu vou ter uma lista de links, uma lista de navegação. E dentro dela eu vou ter os meus list items, sendo que cada um desses list items vai ser uma tag A. Então eu vou copiar esse li aqui mais duas vezes, porque eu vou querer 3 links ali em cima. Vou salvar. Por enquanto já vejo as bolinhas aqui. Vou começar a dar os valores aqui. O primeiro link vai ser de produtos. O segundo link vai ser de quem somos. E o terceiro link vai ser de trabalhe conosco. Salvar, beleza, já temos ali. E aqui no href eu vou colocar apenas um jogo da velha, em todos eles. Dessa forma, quando eu salvar e clicar aqui nos links, você vai perceber que aqui em cima no nosso site vai aparecer o jogo da velha, mas o usuário vai permanecer nessa página. Isso é o resultado esperado. Nós não vamos criar essas páginas aqui, mas você já sabe como criar elas, porque nós temos um vídeo aqui no canal ensinando como fazer isso. Bom, e por fim, eu vou querer também um botão que vai ficar aqui nesse canto direito, onde o usuário vai ter a possibilidade de clicar para baixar o aplicativo. Então eu vou botar aqui
botão vai ser baixe o app, vou salvar, beleza, temos o botão aqui. E bom, dessa forma a gente já tem todos os elementos do nosso cabeçalho, apesar de não se parecer muito o cabeçalho, né? Mas vamos lá, começar a estilizar e dar vida ao nosso site. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na nossa tag header e colocar uma classe para ela. Eu vou utilizar essas classes para poder estilizar o nosso código. Essa classe eu vou dar o nome de navigation-bar, vai ser a nossa barra de navegação. Vou vir aqui agora no nosso arquivo de estilos e antes de começar a estilizar a nossa barra de navegação, vamos fazer algumas alterações globais aqui no nosso CSS. A primeira delas vai ser utilizar aqui o asterisco para que a gente possa utilizar o box sizing como border box. Isso aqui vai facilitar na hora da gente estilizar o nosso código, onde a borda e o padding vão fazer parte da largura e da altura do elemento. Se isso aqui está confuso para você, vou lembrar novamente que a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o modelo de caixa e o box sizing do CSS. Então dessa forma aqui, todos os nossos elementos eles vão ter o box sizing como border box. Além disso, eu vou selecionar todo o nosso HTML e vou colocar a fonte family como Roboto, que é a fonte que a gente baixou do Google, e caso ele não consiga encontrar, eu vou colocar uma fonte sem serifa. Veja que quando eu salvar, a nossa fonte aqui já alterou. Agora a gente está utilizando a Roboto como a nossa fonte do site. Então agora sim, vamos começar a estilizar a nossa barra de navegação. Vou pegar aqui a nossa classe que a gente criou lá no HTML e a primeira coisa que eu quero fazer é colocar todos esses elementos um ao lado do outro. Para isso eu posso utilizar aqui o display flex. Como a gente já viu em aulas passadas, ele vai fazer com que todos os nossos elementos fiquem um ao lado do outro. Veja que eu salvei e agora os nossos elementos estão dispostos aqui na horizontal. Lembrando que eles estão na horizontal porque o flex direction por padrão é row e vai manter eles dessa forma. Mas como é o valor padrão, eu não preciso informá-lo aqui. Além disso, eu quero dar um espaço entre esses elementos. E a gente já viu também que é possível fazer isso utilizando flex com o justify content. Eu vou utilizar aqui o valor de space between. Quando eu salvar, perceba que agora eu tenho um espaço aqui entre eles que já vai sendo ajustado aqui dinamicamente pelo próprio navegador. Bom, eu quero estilizar aqui agora os nossos links. Eu também quero que eles fiquem um ao lado do outro. Não quero essa bolinha e também quero mudar a cor e essa decoração do texto aqui. Eu não quero esse underline. Então eu vou vir aqui no nosso HTML e vou dar uma classe aqui para esse nosso nav também, para essa nossa tag nav. Vou dar uma classe que vai ser navigation links. Beleza. Lembre-se de salvar. Vou voltar aqui no meu arquivo de estilo CSS. Vou capturar aqui a minha classe navigation-links e para que eu possa remover essas bolinhas aqui, eu posso utilizar uma propriedade do CSS chamada listStyle e eu quero que ela seja none, nenhuma. E você vai perceber que assim que eu salvar, a minha lista permanece com as bolinhas aqui, com os bullet points. Isso aconteceu porque na verdade eu estou estilizando aqui diretamente essa classe navigation-links. Veja, se eu descansar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar pra gente que eu estou estilizando um elemento que tem a classe navigation-links. Se eu voltar aqui no HTML, a gente vai ver que não é isso que eu quero. Na verdade, eu quero tirar a estilização dos nossos LIs. Então, para isso, a gente pode colocar em prática aqui a nossa aula sobre seletores CSS. Nesse caso, basta com que eu coloque aqui que eu quero estilizar todos os meus LIs, que são filhos de navigation links. Quando eu salvar, então agora sim, estamos aplicando e removendo essa estilização. Se eu descansar o mouse aqui em cima novamente, a gente vai ver que nós vamos estilizar os LIs, que são filhos de um elemento que tem a classe navigation links, independente se a gente tem ou não mais elementos aqui no meio do caminho. Além disso, eu quero que eles fiquem um ao lado do outro. Para isso, eu posso utilizar a propriedade display com o valor de inline. Vou salvar e agora eu tenho aqui um ao lado do outro. Agora, para remover esse underline e a cor, a gente precisa estilizar a tag A. Veja que aqui no nosso HTML, todos os nossos LIs possuem uma tag A como filha e é ela que a gente utiliza como link para navegar para as outras páginas. Então, de forma muito parecida, a gente pode voltar aqui no nosso estilo.css, utilizar esse mesmo seletor aqui, mas agora adicionando a tag A. Vou fechar aqui embaixo e se eu descansar o mouse, a gente vai visualizar que a gente está selecionando todas as tags A, que são filhas de LI, que por sua vez vão ser filhas de um elemento com a classe navigation links. Então, beleza. A primeira coisa que eu quero fazer é remover essa decoração do texto. Então, vou colocar aqui text decoration como none. Já sumiu ali o underline. A cor eu quero como preta e eu vou utilizar aqui em hexadecimal. Então, é hashtag 000. Vou salvar. E além disso, eu quero que quando a gente passe o mouse aqui por cima desses links, a gente tenha uma cor de fundo aqui. Para isso, eu posso utilizar esse mesmo seletor aqui embaixo, porque eu também quero selecionar os nossos As, com a diferença que dessa vez eu quero utilizar aqui a pseudoclasse hover. E se você se lembra bem, ela vai afetar esse elemento aqui quando esse elemento estiver em um estado específico, que nesse caso vai ser quando o usuário passar o mouse por cima do elemento. Então, quando o usuário fizer isso, eu quero trocar a cor de fundo para
para um RGBA, vou selecionar a opção aqui do VS Code. Eu quero 0 no vermelho, 0 no verde e 0 no azul. E o alfa eu quero 0.1, o que seria aqui 10%. Vou salvar, e agora quando eu passar o mouse por cima dos nossos elementos, a gente vê ali uma leve cor de fundo. É um preto com uma opacidade de 10%. E eu quero também que o texto tenha uma decoração de underline. Quando eu salvar e passar o mouse, além da cor de fundo, a gente também tem a decoração do texto com esse tracinho embaixo, o underline embaixo. Bom, mas eu também quero aumentar o tamanho desse fundo aqui. Ele está muito juntinho, quase não dá para ver direito. E a gente pode utilizar então o padding, que vai ser a distância entre a borda e o conteúdo do nosso elemento. Então eu vou vir aqui nesse seletor aqui de cima, que está pegando o A, que está selecionando todos os links, e vou colocar aqui um padding de 10 pixels. Vou salvar, vamos dar uma olhadinha aqui como ficou. Veja que até temos um distanciamento agora entre um e outro, e além disso, nós temos aqui a nossa borda um pouquinho maior. E eu quero ela também arredondada, e a gente vai utilizar aqui a propriedade Border Radius, também com 10 pixels. E quando eu passar o mouse, agora sim a gente tem uma borda arredondada, sempre que a gente passar aqui o mouse por cima dos nossos elementos, do nosso menu de navegação. Show de bola! Outra coisa que você vai perceber é que os nossos links, eles estão alinhados aqui ao topo da página. Veja que nós temos uma imagem aqui, o nosso botão aqui, e a gente tem um espaço em branco aqui embaixo. A gente pode pedir para o Flexbox alinhar os nossos elementos ao centro, para que fique mais harmônico. Então a gente pode vir aqui no nosso seletor de Navigation Bar, que é o seletor que engloba todos esses elementos e que está com Display Flex, e pedir aquele alinhamento vertical, que se a gente se lembra bem, é com Align Items. E eu posso pedir que esse alinhamento seja no centro. Então, quando eu salvar, você vai perceber que agora os nossos elementos estão alinhados ao centro e o nosso botão agora, ele voltou ao normal. Ele não está mais tentando ocupar todo o espaço aqui. Como a gente alinhou ele ao centro, agora ele sabe que ele não precisa mais ocupar todo esse espaço. E agora a gente tem aqui um site, e agora a gente tem aqui um menu de navegação um pouco mais harmônico. Bom, e falando no botão, vamos estilizar ele. Vou voltar aqui no meu HTML e vou dar uma classe para esse botão também. Vou vir aqui nele e adicionar uma classe que vai ser Download Button. Salvar, voltar aqui no meu estilo e capturar esse estilo aqui com o nosso seletor CSS. Abrir aqui o nosso bloco de declaração e a primeira coisa que eu quero é trocar o background color desse botão. Eu vou querer também um preto. Vou salvar. Agora a gente não consegue mais visualizar o texto que está ali dentro, então eu vou mudar a cor para branco utilizando FFF. Salvar. Eu também quero que a distância entre a borda e o conteúdo seja um pouco maior, então eu vou utilizar o padding. E eu quero que a distância do topo e da parte de baixo seja de 3 pixels e o padding das laterais seja de 20 pixels. Já podemos ver ali que o nosso botão está um pouquinho maior. Eu não quero que esse botão tenha bordas, porque por padrão o botão ele tem uma borda, então eu vou remover essa borda, mas eu vou querer que o radius desse nosso botão seja de 30 pixels. Isso vai dar um efeito de arredondamento aqui no nosso botão. E perceba que quando eu passo o mouse por cima do botão, o meu cursor, o meu mouse, ele se mantém da mesma forma. É interessante que a gente faça com que o nosso mouse ganhe essa característica de mãozinha, igual a gente está vendo aqui em cima dos links. Dessa forma a gente mostra para o usuário que é possível ele clicar naquele elemento. Então eu vou vir aqui, vou copiar esse seletor aqui do Download Button, vou colar ele aqui embaixo, vou fechar ele aqui e eu vou utilizar novamente a nossa pseudoclasse para que quando o usuário passe o mouse por cima desse botão, a gente mude o cursor para pointer. Vou salvar e agora quando eu passar o mouse aqui em cima, o meu mouse vai se tornar essa mãozinha, dando um feedback visual para o usuário que ele pode clicar nesse botão. E por fim, vamos estilizar aqui a nossa imagem. Ela é bem simples, eu só quero que ela tenha as bordas arredondadas e como você deve imaginar, vai ser utilizando o Border Radius. Para isso, eu vou vir aqui no nosso HTML, vou dar uma classe aqui para ela também, que vai ser uma classe chamada Header Logo. Vou salvar, vou vir aqui no nosso CSS novamente, vou utilizar a nossa classe no seletor, abrir o bloco de declaração e utilizar o Border Radius como 20 pixels. Assim que eu salvar, a nossa imagem ela tem aqui as bordas arredondadas. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Finalmente começamos a colocar em prática todo aquele conhecimento que a gente veio adquirindo ao decorrer dessas aulas. Todo o conteúdo que a gente está vendo aqui, todas essas propriedades, a gente tem aula aqui no canal, caso você ainda não tenha assistido, desde as cores até o Flex, como ele funciona. Então dá uma olhadinha lá, dá uma conferida. Agora nós já temos aqui o nosso menu de navegação pronto. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade montando o menu principal e o rodapé. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, deixem um comentário para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo, se tem alguma coisa que eu posso melhorar ou algum conteúdo que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.